Seja muito bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o direito empresarial preventivo. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Arthur Delgado, que é advogado especialista em direito empresarial. Seja muito bem-vindo. Dr. César, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que estão se prestigiando, assistindo esse tema tão importante, pelo menos para mim, ele é tão querido e tão gostoso de ser dito, né? Com certeza. Uma situação aí que os nossos telespectadores, que as nossas telespectadoras devem estar se perguntando é a situação, mas o que esse tema específico do direito, o direito empresarial preventivo, tem a ver comigo? Na realidade, tem muito a ver conosco, né? Porque quando você fala em advocacia empresarial, você preventivo, né? A questão preventiva do direito empresarial, na verdade, isso lá na ponta, isso vai atingir não só, né, o empresário, não só a empresa, como também os seus colaboradores, vai atingir os consumidores, porque uma orientação jurídica em relação ao empresário, em relação à sua empresa, realmente faz com que ele ande dentro da linha, vamos dizer assim, né, faz com que esse empresário tenha o conhecimento suficiente para tocar o seu negócio com sucesso. E isso, sem dúvida alguma, vai desembocar na felicidade, na alegria dos consumidores que vão ali neste comércio, nessa empresa, e assim tudo vai acontecendo na nossa vida em sociedade. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu te pergunto, doutor Arthur, é esse tema, né? O que é aí advocacia empresarial preventiva? A advocacia empresarial preventiva, lógico, né? Temos que ter em mente que o advogado, no momento da sua formação acadêmica, nós, operadores do direito, não estudamos apenas o direito propriamente dito, né? Não somente as matérias de direito civil, comercial, né? Hoje empresarial, penal, enfim. Não, o estudante do direito, ele também estuda muito e ele é instruído nas matérias de filosofia, sociologia, psicologia, filosofia eu já falei, economia. Então, assim, o estudante, ele já é treinado para ouvir, pensar e resolver problemas, solucionar problemas, né? E o operador do direito, como um todo, ele tende a ser mais reativo, né? Nós somos meio que passivo dentro dos problemas empresariais. O empresário vem nos buscar quando o problema já está instaurado. E a advocacia empresarial preventiva é um olhar antevendo esse problema, né? É uma vanguarda disso. Então, nós tentamos entrar numa empresa, né, e verificar quais são de fato os problemas, aonde eles podem existir, quais são os gatilhos e, diante disso, diante de todo um estudo e todo um histórico também do profissional, né, uma experiência do profissional, é o de antever e prestar esse serviço para que o problema não exista, ele simplesmente deixe de existir no nosso contexto jurídico. É isso que você falou, doutor, eu acho extremamente interessante, né? Você explicou bem a questão da advocacia preventiva dentro da advocacia empresarial preventiva, como eu falei no começo, alguma coisa, você delineou melhor agora, mas eu acho que essa questão preventiva, não só na área que a gente está debatendo, que é a questão jurídica, falando da advocacia preventiva, mas essa palavrinha aí, preventiva, eu acho que isso é fatal, assim, no bom sentido. Ou seja, se você tem uma saúde no país que visa a questão da prevenção, isso faz com que as pessoas não fiquem doentes, né? Por exemplo, fazendo um paralelo aí com a advocacia empresarial preventiva. Se um engenheiro faz uma construção já verificando alguma questão aí em relação a... Vamos imaginar aí, né, nós não somos da área, para que não aconteça uma trinca numa parede, ou seja, isso é uma prevenção para que deixe de acontecer o problema, que foi o que você disse agora há pouco, né? E aí tem uma outra situação. Pela sua fala, eu também te pergunto, quais são aí os benefícios da advocacia empresarial preventiva? Então, como bem disse agora o professor, né? Prevenir é melhor que remediar. E aí, os benefícios da advocacia preventiva dentro da empresa além de tudo, o de mitigar riscos. Por quê? O advogado, no dia a dia, na rotina empresarial, na rotina laboral dentro da empresa,
ele se torna melhor capacitado para poder, no momento que ele pesca, que ele vê um problema que poderá surgir ao futuro, ele já se antevém ao produto, ao problema, e já presta medidas antecipatórias. Então, o advogado, nesse ponto, ele é muito importante e, para a empresa, ele deixa de ser um custo para ser um ativo, né? Ele é um bem que gera valor à minha empresa. Inclusive, no entendimento de que a minha marca, quando eu deixo de ter litígios desnecessários, quando eu deixo de ter problemas trabalhistas aos montes, porque há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, tivemos muito a questão de empresas com inúmeras demandas trabalhistas já não eram muito bem vistas aos olhos da justiça trabalhista e o mercado. Então, o trabalho preventivo do advogado empresarial, e pense, advogado empresarial, por mais que o direito seja um multi-universo, né? Ele é muito extenso, cada matéria com a sua peculiaridade, e ainda que nós tenhamos o direito empresarial, seja societário, seja merger and acquisitions, enfim, temos aí, mas o advogado empresarial que está voltado com seus olhos para a empresa, ele tem que ser multidisciplinar. Por quê? Nessas questões trabalhistas, tributárias, ambientais, civil, contratual, enfim. Ele tem que estar sempre olhando, e o escritório, né, a banca como um todo, o advogado como um todo também tem que ser esse multidisciplinar, tem que ter esse olhar voltado para todas as áreas, para que a empresa se beneficie disso. Com esse olhar de vou me beneficiar deste produto que a advocacia pode me oferecer, eu sei e eu esteja ciente, né, o empresário e a empresa estão cientes de que ele terá um aumento no seu lucro. Por quê? Porque o aumento do lucro, né? Ele vai deixar de pagar e custear a justiça, processos, litígios, que, querendo ou não, inevitavelmente são caros. Vai deixar de ter alguns problemas contratuais, seja com fornecedor, seja com contrato, com B2B, B2C, enfim. Ele simplesmente deixará de ter esses gastos. Então, é muito benéfico para a empresa. Sem dúvida. Uma outra questão, né? Você, Arthur, é advogado, eu também. E toda vez que a gente fala aí de advogado, ou advogada, claro, sempre as pessoas têm em mente aquela situação que se liga muito a pessoa do advogado, a pessoa da advogada, a processo, né? A gente fala de advogado, a pessoa já fala, processo. Alguns falam assim, né? Vamos entrar com o processo, vamos pegar o advogado. Vamos entrar com a ação, vamos pegar o advogado. Vamos contratar um advogado para fazer tal coisa, assim, assim, assim na justiça. Então, o que acontece? Na realidade, nós, advogados e advogadas, nós temos, querendo ou não, nós temos a situação que nós estamos sempre muito ligados a uma atuação dentro do processo na justiça, né? E o tema hoje aqui é justamente o contrário dessa atuação processual. O tema, como você vem bem dizendo aqui, é justamente a prevenção para que isso não ocorra, né? Então, assim, as pessoas, os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras, então, com certeza sabem aí da situação, né? Advogado ligado a processo, advogada ligada a processo. Mas qual o papel do advogado, além dessa atuação processual dentro dessa questão preventiva que a gente está falando? Essa é uma questão bem interessante, professor, porque assim, é comum, é tradicional. O advogado ligou para a empresa ou vou procurar o advogado quando eu já tenho o problema já está instaurado, eu já deixei de dormir por causa do problema. E essa perspectiva tradicional que é um enfrentamento constante de quem milita na prevenção, né, no direito empresarial preventivo ou em qualquer outra área, mas de modo preventivo. Por quê? Nós não somos somente resolvedores de problemas quando eles já estão instaurados. Nós não temos a obrigatoriedade, não é nosso único foco resolver o que já existe, mas também o de prevenir para que o problema não exista, né?
E é até curioso que muitas das vezes, quando ligam para o escritório ou quando eu ligo para um cliente que foi me indicado por uma outra pessoa e eu falo, eu sou o advogado, a pessoa já até para, opa, qual o problema que eu tenho? E não é assim, não é bem qual o problema que você tem, pera, eu estou tentando conversar com você para que a gente possa entender a sua empresa e ela passe a outro nível, seja de gerência, seja de gestão, seja de lucro, enfim. E aí é um problema que o advogado vem enfrentando, né? Que é um enfrentamento constante, esse olhar tradicional de que somos somente resolutores de problemas. E não, mas concordo, e nesse ponto aqui eu tenho que ser um pouco do advogado do diabo, porque tem muito advogado que o cliente já chega no escritório, né, ele já chega para conversar com o advogado com o problema instaurado. Ele já está com o problema fervilhando a cabeça dele. O que o advogado faz? Né, esse operador do direito tradicional faz? Ele pega o problema, ele amplia o problema para te vender a solução. Só que não é somente assim, né? Nós temos que ter esse outro olhar. O cliente ele já está com o problema instaurado. Você não precisa continuar pisando no calo dele. E aí é onde entra o olhar preventivo. Poxa vida, muitos dos meus clientes iniciais, eles me procuraram porque eles tinham um problema. O escritório, o advogado, eu no caso, né, resolvi o problema deles e comecei a conversar com eles de, olha, se você tivesse feito um trabalho XYZ anterior, você não teria esse problema agora. Eu tenho muitos problemas em que sócios estão se degladiando dentro da empresa. E aí, já estão com ou vias de se matar dentro da empresa, né? Que não é bem essa palavra, mas enfim, já estão ali num acalorado, ou então já tem até mesmo o processo de exclusão para liquidação parcial da sociedade. E aí eu paro e penso, muitas vezes eu converso com as pessoas, né, com os clientes, e falo assim, olha, se você tivesse feito um acordo de sócios ou de acionistas, né, depende do qual é o tipo societário que estamos falando, mas se você tivesse feito um acordo, se você tivesse, antes de chegar aqui, vindo a um escritório coerente, porque eu também já vi escritórios que puxa a sardinha para um dos sócios e malha o Judas no outro. Não resolve o problema, muito pelo contrário, piora. Porque aí a pessoa desenvolve, e inevitavelmente somos seres humanos, a outra parte desenvolve o sentimento de vingança. Poxa vida, me dediquei à empresa. Porque a gente pensa, às vezes, uma empresa, é um PJ, né? É um CNPJ. Só que os sócios perderam tempo de vida ali dentro. Se dedicaram absurdamente. Às vezes, o cara arrumou briga com a família inteira, separou, briga com o filho, com tudo a troco da empresa. E aí chega neste momento e vê o seu sócio, que, poxa, até ontem estava te ajudando, estava correndo com você, estava remando esse barco com você, e ele vê essa briga, ele se vê na iminência de uma expulsão judicial. Poxa vida, como que eu vou ser expulso? Cara, e o tempo que eu me dediquei aqui? E ao ir um advogado numa banca de jurídica que seja responsável, que saiba o que está fazendo, que saiba lidar com a crise empresarial, ele simplesmente vai entender o que está acontecendo entre os sócios, vai poder ou apartar a briga, porque às vezes é uma coisa tão pequena e se torna um monstro dentro da ou então simplesmente, olha, ele realmente não quer, ele deseja de fato sair, e em vez então da gente fazer uma liquidação parcial por via judicial, por que nós não fazemos então uma retirada de sócio, seja adotada uma outra medida, um outro olhar para a resolução desse problema, e não de vir com esse sócio que já está possesso da vida, né, no meio da briga, cansado de tudo, querendo mandar tudo às favas, e falar assim, não, você está certo, a gente tem mesmo que fazer isso, e isso não vai resolver. Pode ser bom para o advogado que, ao aumentar esse problema, ele acaba
sopesando ali nos honorários. Isso pode ser bom, só que efetivamente a longo prazo isso te resolve? Resolve a vida da empresa? Porque quando a gente pensa em empresa, por mais que seja um único CNPJ, quantos CPFs não dependem da cadeia de produtividade dela? A movimentação que ela faz dentro da economia. Então, ela tem que ser cuidada. Não é em detrimento dos sócios, mas também não é vou olhar somente para os sócios e dane-se a empresa, dane-se o CNPJ, vamos acabar com ela. Tem que ser sopesado. Ela tem a função social dela de existir. E aí é onde entra o advogado, né? A atuação dele, a importância desse olhar. Eu tenho o costume de vou atender tal empresa, independente de qual seja o ramo, tá? Seja comércio, seja varejo, seja indústria. Eu tenho para mim que os problemas mudam muito pouco pelo tipo empresarial. Os problemas dentro de uma empresa, lógico. Cada uma com a sua peculiaridade, né? Se for uma indústria, eu tenho alíquotas que são às vezes melhores, mais atrativas de questões tributárias, eu tenho que prestar atenção em alguns pontos trabalhistas, mas muda-se muito pouco dentro do organograma, dentro do direito, né? Então, assim, qual é a atitude que eu tomo? Vou até a empresa, olho, gosto de ver o processo, gosto de andar, adoro quando o dono, né, o sócio, me chama e fala assim, vem aqui conhecer a minha empresa. Eu vou com um sorriso de orelha a orelha, por quê? Isso daqui vai me ajudar num momento posterior, quando eu tiver que fazer algum contrato para ele. Ele chega, doutor, eu vou fazer um contrato, e já me aconteceu isso, vou fazer um contrato com um fornecedor lá dos Estados Unidos, ou então até mesmo daqui de dentro, nacional, e, poxa, vai vir, você vai ter que olhar, porque eles vão mandar a minuta. Você já sabe como que funciona a empresa, o que faz, como faz, quais são os processos, como que é o business core dele. Você já tem mais ou menos uma noção que te auxilia nessa preparação documental. Porque não é só também o litígio, não é o litígio em si, é toda uma questão anterior. Não adianta nada eu me preocupar somente em atuar como advogado dentro do judiciário e ter processos, né? Em Bauru ainda anda rápido, mas ter processos que me demoram anos, que é muito comum o cliente nos perguntar, doutor, esse processo, quanto tempo o doutor acha que dura? Não sei. É simples, não tem como a gente precisar, porque depende muito. Tem vara que anda, que é uma maravilha o processo, mas tem vara que não anda, demora, e não é por culpa do judiciário, não é por culpa do juiz ou do cartorário. Não tem uma pessoa fixa que a gente pode pegar e jogar a culpa nela. Não, é toda uma questão de que tem muito processo. E aí é onde até mesmo as questões de arbitragem ganham muita força. É que ainda a arbitragem é muito custosa, pequenas empresas não conseguem. Não consegue. Mas tem todo um mecanismo antes de judicializar, né, um problema, uma questão, que deve ser muito, muito bem olhado e analisado e ofertado ao cliente. Sem dúvida. Eu tenho várias questões ainda, o tema, né, nos traz aí muitos questionamentos, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre advocacia preventiva empresarial. E eu já vou para uma questão interessante, né? Qual é aí a importância
vamos chamar aí de um aconselhamento jurídico ao empresário dentro dessa advocacia preventiva? Então, professor, a importância desse aconselhamento é justamente o de diminuir os custos que a empresa tem, lógico, por óbvio, né? E o de melhorar a renda, melhorar toda uma expansão. O empresário, quando ele é bem assessorado, né? E eu tenho o lema pessoal de que empresário bem-sucedido é um empresário bem-assessorado. Ele começa a ter uma visão que sai somente do resolver problemas. Porque o empresário, quando ele começa, e aí a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o livro Comece pelo Porquê. Lá no livro Comece pelo Porquê é dito, né, e, lógico, tem toda uma base, está muito bem explicado ali. Ele fala que toda empresa, ela, do início, de quando ela começa até uma possível quebra, ela leva 3 anos. Por quê? No primeiro ano, o empresário se dedicou muito a que ela desse certo. No segundo ano, ele tira um pouco o pé, no terceiro ele quebra. E aí, por que ele tira o pé? Não é que ele perdeu o ânimo, que ele deixou de querer, ou então ele, do dia para a noite, um ano, ele tornou-se milionário e não quero mais isso. Não, é porque ele passa a somente resolver problemas. E ele tira o foco do business core dele. E aí é onde entra o aconselhamento de um profissional adequado, do advogado, no caso. Ele começa a entender o processo, passa a tomar para si, né, a resolução dos problemas de maneira preventiva para que o problema não exista e possibilitando que o empresário faça o que ele faça de melhor, que é vender o serviço dele, que é o de crescer a empresa dele. Então, qual é a importância do advogado? A importância do advogado já está mais esclarecida, né? Ela é a de crescer a empresa, ela cresce, ela tem um crescimento vertiginal e sustentável, porque os olhos do empresário, os olhos do sócio estão voltados ao que ele faz de melhor, ao que ele sempre idealizou como empresa. E não de, puta, o fulano de tal não entregou o meu produto, o ciclano não pagou. Maria, resolve isso aqui. Não, ele não tem mais essa necessidade de ele ter que resolver tudo. Então, ele acaba terceirizando, né? Ele usa uma outra pessoa para o auxiliar nessa resolução de problemas. Então, é de realmente extrema importância por todo esse contexto. O empresário tendo essa visão, conforme você falou agora, nós poderíamos aí dizer que o advogado, na realidade, ele passa a ser mais um parceiro do empresário do que um custo, vamos assim dizer? Com certeza. Tornamos-nos um ativo. A gente acaba agregando valor, né? Não somente tornando-se um gasto. Aos olhos do empresário tradicional, ter uma banca jurídica, poxa vida, é mais um gasto, não precisa de gasto. E quando nós temos esse olhar preventivo, não é gasto. Ele é um ativo. Por quê? Porque eu estou fazendo ele economizar em diversas áreas. Seja numa melhor adequação tributária, porque o advogado, principalmente o tributarista, ele já sabe disso, mas o empresário às vezes não sabe. Mas o advogado, ele em conjunto com um contador, faz maravilhas dentro da contabilidade. E tudo dentro da lei. E tudo dentro da lei. Não é a questão da evasão fiscal, porque esse é um problema. Ele está sendo sonegador, isso vai gerar um problema para ele. Mas o que eu consigo melhorar nas minhas questões tributárias, às vezes a alteração de um KNAI já me abre um horizonte tão grande que se assim não fosse, professor, o sonho de valsa. Ele deixou de ser aquele bombom para ser um envelopezinho que se tornou um waffle. E onde já se vê, ele é o mesmo bombom, é o mesmo chocolate. Mas ele mudou a nomenclatura, passou a recolher menos tributo. Olha só, uma coisa assim, simples, uma sacada simples. Sem dúvida, é impressionante as questões que você consegue trabalhar dentro da lei, né? Porque o empresário tem que trabalhar dentro da lei, e o advogado irá aí como parceiro ajudá-lo a trabalhar dentro da lei. Ponto final, para que ele não tenha esses problemas futuramente. Tranquilo.
Uma outra, a gente fala muito de soluções, o advogado tentando ajudar o empresário e tudo mais, mas como que o advogado aí pode apresentar essas soluções aos problemas em relação à advocacia preventiva aí? Esse é um tema bem interessante, porque assim, é como eu até disse agora há pouco, eu gosto muito de ir até a empresa para olhar como que ela funciona. E às vezes, num breve olhar, você vê que tem funcionário que não está usando adequadamente um EPI. Tem um contrato, às vezes, que você olha, poxa vida, eu tenho um contrato com um fornecedor de determinado material que eu sou um distribuidor oficial dele. De tanto em tanto tempo, eu tenho que mandar uma lista dos meus para quem eu vendo, para o meu fornecedor. É algo que a gente precisa analisar, ter um olhar bem criterioso, porque amanhã ele pode perder o negócio dele. Por quê? Porque o distribuidor, a empresa, a indústria como um todo, ela é muito mais forte. Então, assim, são pequenas alterações, um olhar para um contrato, uma questão trabalhista, um tributo, questões ambientais. Poxa vida, para onde você está jogando esse esgoto aqui? Entendeu? É uma fábrica de, enfim, jeans. Mas você está tratando esta água, o que você está fazendo? Porque isso pode te estourar amanhã. Nós temos inúmeros casos aqui. A própria Ternit foi fechada por questões ambientais que ela poderia ter gasto e investido em tecnologia para deixar de tomar multas ambientais. Mas por conta de multas ambientais, ela acabou fechando. Então, assim, e é aquilo que eu torno a dizer. Um CNPJ é um, mas quantos CPFs dependem desse único CNPJ? Então, assim, o advogado apresentar essas soluções em outras esferas, porque esferas são muitas. O direito, nós sabemos que é o ato e fato jurídico. Tudo pode ser judicializado se você não prestar atenção no que você está fazendo. Então é esse olhar. É um olhar cuidadoso, criterioso e minucioso, seja num contrato, numa questão trabalhista, numa questão tributária, numa questão ambiental, ou até mesmo na relação entre os sócios. Perfeito. É isso aí mesmo. A gente está partindo aí para o final, nós temos aí um minutinho para a gente terminar, então eu gostaria que você, doutor Arthur, falasse para nós aí os desafios a serem enfrentados nessa advocacia empresarial preventiva. O maior desafio de todos, professor, é não só o de cientificar o operador do direito de que ele pode e deve não judicializar tudo, mas o do cliente, do empresário, no caso, o de entender que eu não estou aqui somente para resolver um problema. Eu não estou aqui só quando o problema está instaurado. Muito pelo contrário. Eu ajudo que o problema nem exista. E aí esse é um caso muito interessante, porque se o problema não existe, automaticamente eu não sei valorar ele. Mas ele deixou de existir. É isso aí. Infelizmente, nós chegamos ao fim do programa. Agradeço aqui imensamente o Dr. Arthur Delgado pelas palavras, pelos esclarecimentos. Já fica o convite para que volte aqui numa outra oportunidade. E eu agradeço principalmente a você, nossa telespectadora, nosso telespectador, que o programa é feito, é pensado para vocês. Muito obrigado e até o próximo.